Pessoal, vamos seguir adiante. Coloquem o Luiz Fernando Toledo com a gente aí, por favor. Ô, Luiz Fernando, tudo bem com você, meu caro? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Kennedy? Tudo bem, Toledo? Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Ô, Luiz Fernando, a gente sabe que você fez uma reportagem que daqui a pouco vai estar em detalhes aí no UOL, não é isso, Zé? Você ainda vai colocar no UOL ainda, não é isso? Vai sair Vai, já vai já, não é isso? entrar. A gente não quis, Ele a vai dar gente ele roubou o vai dar um furo do Luiz teaser. Fernando. Não, não, ele próprio vai dar o furo aqui, né? Porque a pergunta que a gente vai fazer para o Luiz Fernando, a reportagem, o furo que ele tem, é o que aconteceu com os adolescentes nas escolas do governo paulista sobre o Tarcísio. Aí mais tarde a gente vai analisar daqui a pouco, com a Priscila Cruz, essas informações do Luiz Fernando. Bola com você, Luiz Fernando. Bom, é interessante contar uma breve historinha de que todo ano o governo do estado de São Paulo faz ali uma coletiva de imprensa, chama os jornalistas para divulgar os dados de um indicador que é o IDESP, o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo. Basicamente, ele diz como está a qualidade do ensino no Estado, nas escolas públicas estaduais, né? E esse indicador sempre é muito divulgado em releases, né, em textos que eles colocam no site do governo, que eles mandam para os jornalistas colocarem nos seus veículos. E esse ano chamou a atenção que não teve isso. Esse não foi divulgado nem no próprio site do governo. Se você entrar no site da Secretaria de Educação, essa informação não está lá. E aí, dando crédito a quem primeiro viu isso, que foi a jornalista Renata Cafardo no Estadão, ela publicou uma reportagem falando, inclusive, desse sumiço, né, dos dados não terem aparecido. O governo fez uma estratégia diferente, eles colocaram esses dados em uma plataforma de dados abertos, que é uma plataforma que geralmente não é vista pela população, ninguém vai entrar para acessar ali numa planilha de Excel gigantesca, em que você precisaria ali, pelo menos, ter algum software, né, para você analisar esses dados e chegar ao resultado que responde a pergunta, né? Então, a principal conclusão é que os adolescentes, né, os alunos ali dos anos finais do ensino fundamental, ali de 14 anos mais ou menos, eles tiveram o pior desempenho nos últimos 8 anos. Antes de 2023, só em 2014 eles tinham tido um desempenho tão baixo. Então, em uma escala de 0 a 10, a nota foi de 2,88. Se a gente comparar, inclusive, com o período da pandemia, foi uma nota baixa, né? Então, chamou atenção o fato de o governo ter feito de tudo aí para, se não ocultar, porque os dados estavam na internet, não destacar, não dar muito destaque para essa informação, né? Enterrou, né? Basicamente enterrou. Porque quem é capaz de. Porque essa planilha não abre um bilhão de linhas. Então ela não abre. Você precisa de um programa de tabulação para criar, fazer esses dados terem sentido, porque eles divulgam o dado um a um, aluno a aluno. Chamados microdados. Então, é uma divulgação? É importante que tenha? Super importante. Agora, quando você não dá publicidade clara ao significado dos dados, ou seja, você diz, olha, caiu, piorou a avaliação, é porque você está querendo enterrar a informação dentro de uma montanha de dados. Agora, Luiz Fernando, explica para a gente o que que é esse DESP. Ele não é só o resultado de uma prova, ele não é um indicador único, né? Ele é uma síntese. Exatamente, ele é uma síntese de dois indicadores principais. Um é o desempenho dos alunos em uma prova que eles fazem todo ano, que é o SARESP, que mede ali o desempenho em português e matemática. E você tem também o chamado fluxo escolar, que é a taxa de aprovação, né? Se os alunos estão sendo aprovados no final do ano. E esse indicador, ele tem um indicador parecido para o Brasil, inclusive tem alguns especialistas dizendo até que o fato de São Paulo ter ido mal é possível que mais para frente a gente veja também um reflexo disso em outros estados também, né? Então ele é um indicador bem sintético, ele vai dizer basicamente a qualidade da educação no estado de São Paulo. Até o ano passado ele avaliava os anos iniciais, né, os alunos mais novos, os anos finais e também o ensino médio. A partir desse ano eles não estão mais na verdade eles continuam avaliando o ensino médio, mas eles mudaram o sistema. Agora você pode usar essa prova inclusive para entrar nas universidades públicas, numa espécie de vestibular, então não dá mais para comparar com outros anos. Então a gente não consegue mais dizer se melhorou ou Então, piorou no ensino médio. Então, no ensino médio, a gente não sabe se melhorou em 2023 ou piorou em relação ao ano anterior, porque mudaram a metodologia para o ensino médio. E no ensino fundamental, que história é essa de anos entrantes e anos saintes aí, que é os primeiros anos e os anos finais? Faz essa Os anos diferenciação. iniciais, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, e nesse caso teve uma melhora, né? Uma leve melhora, foi de 4,46 em 2022 para 4,67
em 2023, mas na reportagem que vai estar no site do UOL daqui a pouco, a gente coloca um gráfico de toda a série histórica e fica bem claro que apesar dessa melhora, o nível ainda é inferior à nota que tinha em 2019, antes da pandemia, né? Então melhorou um pouquinho, mas ainda não chegou num nível pré-pandemia. É bem claro, assim, de 2020 para 2020 nem teve avaliação, né? Então 2021, 2022, o gráfico faz assim, dá uma baita queda, O justamente gráfico está porque aí, Zé. Quer Tá colocar o no ar, gráfico? né? Vamos colocar, Coloca vamos botar no ar. Aí, ó. isso. Aquela queda grande da linha vermelha, que é dos anos iniciais, é durante a pandemia. Ela parece mais inclinada do que ela é de verdade, porque como não teve avaliação em 2020 por causa da pandemia, o intervalo de tempo está cortado pela metade, né? Mas a linha que não está dando para ver direito, que é a linha amarela, que é a linha dos anos finais, você vê que ela continua em queda. Ela começa a cair em 2019, cai de 2019 para 2021, dá uma leve recuperadinha em 2022, último ano do governo passado, e agora cai, despenca para 2,88 e só vai encontrar um número mais baixo em 2014. Seriam 9 anos, mas como não teve avaliação durante um ano, são 8 avaliações, foi a pior em 8 avaliações. E qual a explicação que a secretaria dá, Luciano? Bom, na verdade, eles entendem que de fato existe um diagnóstico de piora e que eles criaram uma disciplina para recuperação desses alunos dos anos finais do ensino fundamental quando identificaram essa defasagem, né? Então, na verdade, eles reconhecem de fato que houve esse problema. Em relação ao fato de não terem divulgado essa informação, a defesa deles é que eles colocaram na internet, então, na verdade, eles divulgaram. Só não deram muita ênfase nessa divulgação. É, é. A próxima vez vai sair na Deep Web. Você olhou os dados em detalhe e essa queda foi uma queda de quase 10% de um ano para outro. Não é uma queda qualquer, né? Porque a gente fala nesses números assim, parece que não é uma queda muito grande, mas cair 10% a avaliação é bem preocupante. Mas ela foi geral, essa queda? Caiu mais em algum lugar, menos em outro? A gente fez uma avaliação, tem um índice que é o índice de nível socioeconômico das escolas, que basicamente eles pegam a renda dos pais, os itens, né, os bens de valor que os pais têm em casa, e aí calculam as escolas mais vulneráveis e as escolas menos vulneráveis. Quando a gente faz essa separação, a piora é muito maior para os estudantes de escolas mais vulneráveis. Então, até separei alguns números aqui, se você for olhar para matemática, por exemplo, daí olhando especificamente para a prova, né? Quase 40% dos alunos que estão em escolas mais pobres estão no nível abaixo do básico. Eles não têm o suficiente para continuar no próximo ano. Eles vão ter uma defasagem no ensino, né, na educação. Se você for olhar para os menos vulneráveis, cai para 27%. Então, tem uma boa diferença você olhar só pelo nível socioeconômico. Dá uma diferença considerável do nível que os estudantes estão adquirindo ali na escola.